senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores. Afinal, o que é a PEC 55? A PEC 55, ela estabelece um teto para gastos primários, ou seja, aqueles gastos essenciais para a sociedade brasileira, os gastos com saúde, com educação, com ciência e tecnologia, com assistência social, com previdência, enfim, os gastos do governo federal como um todo, menos os gastos com juros da dívida. Como é dividido o orçamento da União? Vamos ao exemplo com números de 2015. Em 2015, o orçamento, as receitas totais do governo federal foi da ordem de 2 trilhões e 700 bilhões. Desses 2 trilhões e 700 bilhões, o governo pagou 960 bilhões em juros. Vamos imaginar que o orçamento seja uma pizza. Um pedaço da pizza vai para a saúde, outro vai para a previdência, outro vai para a educação. O pedaço da saúde e da educação corresponde a 8%, a 2 pedaços de pizza corresponde a 8%, e os outros vão se dividindo, a previdência tem uma fatia maior, corresponde a 22%. Os gastos com juros é quase a metade da pizza. No entanto, a PEC não altera, não estabelece teto para os gastos com juros. E é isso que me parece injusto. O que me parece injusto é que você determina o congelamento dos gastos com todas as outras despesas, vai ser um canibalismo dentro do governo nos próximos anos, porque a disputa por dinheiro vai ser muito grande. Enquanto isso, o que sobrar desses gastos primários com educação, saúde, vai tudo para pagamento de juros e serviços da dívida. Vocês terem uma ideia, em 2015, numa economia que decresceu 4 pontos percentuais, uma regressão brutal na economia, com milhões e milhões de desempregados, uma recessão total na economia. Os bancos lucraram, em 2015, 90 bilhões de reais. E aqui, nessa casa, só se fala do mercado. Só se fala do mercado financeiro. Aqui ninguém fala do mercado consumidor. A gente não vive de comer dinheiro. A gente vive de consumos de bens primários, de alimentação, vestuário, mas aqui só se fala do mercado, o mercado financeiro, tem que agradar o mercado financeiro. Olha, nós tivemos hoje uma audiência pública sobre swap cambial. Swap cambial é um contrato cambial que o governo faz com empresas, e a gente não sabe quem são essas empresas, não é, para garantir a flutuação do preço do dólar. Eu fiquei muito impressionado com os prejuízos, presidente Paim. E de 2014 para 2015, em um ano, o prejuízo foi da ordem de 208 bilhões de reais em prejuízos. Isso tudo vai para a conta do orçamento, é pago por todos nós. O Banco Central dá prejuízo e nós pagamos a conta. E o pior dessa audiência pública, que foi convidado um representante do Banco Central. Eles se negaram a participar. Eles não têm nenhum respeito pelo Senado da República. Eles acham que não devem prestar contas a ninguém, porque não tem nada mais opaco na sociedade brasileira do que o Banco Central. Ninguém sabe quem são os rentistas, ninguém sabe em que eles consumiram 970 bilhões de reais. A lei da transparência, ela abrange todos os gastos primários do governo, todos. Qualquer, inclusive os nossos salários, se eu pego um táxi, está lá. Agora, 970 bilhões que o Banco Central pagou em juros da dívida em 2015, nós não temos direito em saber quem foram os recebedores desse dinheiro. E a lei é clara. Todos os entes públicos, a Lei Complementar 131 é clara, todos os entes públicos são obrigados a publicar pela Rede Mundial de Computadores todas as suas receitas e todas as suas despesas detalhadas. Mas o Banco Central não é o Banco Central do Brasil, é o Banco Central do mercado financeiro. Ele só tem contas a prestar com o mercado financeiro. Nós, senadores, não temos nenhum recurso, nenhum direito de saber em que o Banco Central está gastando essa fortuna. E a PEC
É esse que eu não consigo me explicar. Senador Cassol, eu não tenho direito, porque eu estou em uma... Infelizmente não. Mas sempre abrindo para todo mundo a regra. Mas sempre... é uma comunicação adiável. Eu recebi, inclusive, uma recomendação da mesa. Hoje nós estamos discutindo a PEC. A PEC 55. Se nas comunicações... Vou descontar seu tempo. Viu? Obrigado. Se nas comunicações inadiáveis eu assim permitir, o debate tem que ser na comunicação por longa, que é 10 minutos. O único que eu estranho, e eu respeito Vossa Excelência, presidente senador Paim, só que a gente sempre assistiu aqui e viu os nossos colegas sempre fazer uma parte, especialmente quando fala sobre o juro aí, que infelizmente, do jeito que nós vivemos nesse Brasil... Eu não posso abrir por recomendação da presidência. Eu abriria. Então eu espero que a presidência e os assessores que estão aqui na casa, essa regra a partir de hoje seja para todos, porque o dia que eu estiver aqui e liberarem para outro comunicação inadiável, pode ter certeza que vão ter encrenca com o senador Ivo Cassol. Eu estou descontando o seu tempo, vou lhe dar mais 5 minutos pela parte que houve. Outra coisa incompreensível da PEC 55 é que não só ela não estabelece teto de gasto por juros da dívida, mas ela estimula o endividamento, porque ela protege aquelas empresas não dependentes. As empresas não dependentes são aquelas que não dependem de fiscalização. Elas são independentes para emitir debêntures, para emitir, que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas dentro da PEC 55 vem uma proteção para seguir o endividamento, né, do povo brasileiro, porque esse endividamento não é do governo, esse endividamento é de cada cidadão e de cada cidadã. E por último, senhor presidente, tem algo muito estranho. Só temos 2 fontes de investimentos públicos, de investimento no país. Ou ele é público e privado, ou público e privado. Na hora que você estabelece um teto corrigido pela inflação, o Estado deixa de contribuir para o crescimento da economia. Numa situação de recessão, essa PEC vai aprofundar a recessão. Pelo menos essa é a minha compreensão. Não sou economista, mas se o Estado é o grande investidor junto com o setor privado, na hora que o Estado deixa de investir, porque o teto abrange os investimentos em infraestrutura, vai atingir a geração de empregos, vai atingir a economia como um todo. E isso é muito grave. O setor privado, qual é a crença? A crença é de que, congelando os gastos primários e garantindo mais pagamento de juros, o mercado vai funcionar, a economia vai reagir. Não vai. O que vai reagir é o mercado financeiro. Mas o setor produtivo não vai emprestar dinheiro nesses juros exorbitantes, que o Banco Central não consegue explicar por que nós pagamos uma taxa de juros de 14%. Em nenhum país do mundo isso acontece. A taxa de juros de 14% inibe qualquer empreendedor de tomar dinheiro emprestado. Então, essa política implementada pelo governo Temer vai na contramão da saída da crise. E aqui, nesse plenário, se debatia que o impeachment era necessário para resolver a crise econômica. E eu reafirmava e volto a reafirmar, e aqui várias vezes defendi, o impeachment não é a melhor alternativa. O impeachment vai aprofundar a crise. E o que nós estamos vendo no Brasil é o aprofundamento da crise. Por último, senhor presidente, eu tenho aqui um manifesto aos senadores do Estado do Amapá, encaminhado pelo Fórum Municipal de Educação, que reúne 40 e tantas entidades da sociedade civil, onde eles elencam o descontentamento deles em relação a essa PEC e pede o nosso voto contrário. Eu fui eleito pelo povo, eu não fui financiado por banco, não tenho financiamento bancário na minha... Pode olhar na minha conta lá no TSE. Aliás, eu não fui financiado, meu financiamento foi gente do povo. Então, eu estou absolutamente livre, não fiz parte do governo anterior e quero distância desse governo que está aí. Portanto, o meu voto vai ser contra a PEC 55. Eu vou votar contra a PEC 55, atendendo às reivindicações do povo do meu Estado, daqueles que me elegeram e também, evidentemente, aqueles que me pedem pelas redes sociais de todo o Brasil, que deem um basta nessa PEC e que não permita que ela seja aprovada, porque seria governar de uma forma ilegítima para os próximos 20 anos, e isso é inaceitável.